Bom dia, pessoal. Como vocês estão? Bom, começando mais uma aula. A gente terminou o conteúdo do segundo bimestre, né? Achei bem interessante a gente fazer essa análise um pouco mais prolongada, né, do segundo bimestre, exatamente porque, como é o terceiro ano, já funciona como uma revisão, né? Então é interessante a gente ver esse conteúdo. E o que acontece? A princípio, nossa primeira aula no terceiro bimestre seria a parte de correntes elétricas. Só que antes da gente começar esse conceito de correntes elétricas, né, o circuito elétrico, a gente vai pegar um pouquinho e vamos ver o que define essa corrente elétrica. Então, primeiro a gente vai para cargas e tudo mais, então a gente vai chegar lá primeiro. Então, em resumo, o que é uma corrente elétrica? O que é um circuito elétrico? Um circuito elétrico nada mais é do que uma passagem dos elétrons por um fio. E esse circuito ele é composto de uma corrente, uma tensão e uma resistência. Mas o que é essa corrente elétrica? Então, se a gente for pensar no átomo, né, se a gente for pensar primeiro, vamos no conceito de carga elétrica, para a gente poder chegar exatamente no circuito elétrico, na corrente elétrica. Então, carga elétrica é o quê? Todo átomo ele é composto de três cargas: próton, elétron e nêutron. No nosso caso, o próton ele é um cara positivo, o elétron é um cara negativo e o nêutron é um cara neutro. Então, os elétrons são partículas que têm uma liberdade maior de se locomover em comparação com o restante, né, no caso dos prótons e dos nêutrons, exatamente porque eles estão na eletrosfera. Então, por eles terem uma mobilidade maior, são eles que vão gerar as ligações químicas. São eles que vão sair e entrar, né, em um átomo. Então, eu posso dizer o seguinte: que quando eu tenho um átomo neutro, eu posso dizer que a quantidade de elétrons vão ser iguais às quantidades de prótons. O que eu quero dizer com isso? Se o próton é positivo e o elétron negativo, quando eu pego essa carga elétrica, significa que eu vou contar o quanto de positivo eu tenho em relação ao negativo. Ou seja, se eu digo que o meu átomo é neutro, significa que se ele tem 5 prótons, ele vai ter 5 elétrons. Mas o que acontece? Por algum motivo, esse cara ele pode ter, né, uma carga que ele pode ser positiva. O que significa uma carga positiva? Eu vou dizer que ele perdeu o elétron. Como o elétron é uma carga negativa, né? Ou seja, eu só tenho movimento de elétrons, tá? Não tenho movimento de prótons. Então, para ele ter um átomo positivo, significa que ele perdeu o elétron. Quando ele perde elétrons, eu vou dizer que ele é um cátion e ele vai ter uma carga positiva, carga maior do que zero. Quando ele tem uma carga negativa, o que é uma carga negativa? Significa que ele ganhou o elétron. Se ele ganha elétrons, eu vou chamar esse cara de um ânion. E aí essa carga vai ser menor do que zero. Então, um átomo, por definição, ele tem uma carga que é isso aqui, ó, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Coulombs foi o cara que começou a estudar essa parte de corrente elétrica, carga elétrica. E ele verificou que a carga do elétron ela é negativa. Então, o que acontece? Não necessariamente quando a gente analisa um corpo, eu vou analisar um átomo, eu vou analisar um conjunto de átomos. Então, ele pode ganhar mais ou perder mais de um elétron. Então, a carga elétrica, que é o chamado de Q, ela vai representar a quantidade de elétrons ganha ou perdida em um corpo. Ou seja, a quantidade de elétrons, né, a carga elétrica, ela vai ser o número de elétrons vezes a carga do elétron. E o interessante é que a carga elétrica ela funciona como se fosse um ímã. Ou seja, cargas de sinais diferentes elas tendem a se atrair, cargas de sinais iguais elas tendem a se repelir. Né? Menos com menos, mais com mais. E aí o que acontece? Quando eu pego dois materiais, como que eu faço para o elétron sair desse material? Uma das formas de eu fazer isso é através do atrito. Ou seja, eu pego o material e atrito eles, então estou fazendo com que um material ganhe elétrons e o outro perca. Como que eu vou definir qual vai ganhar e qual vai perder?
Vai ser exatamente através de uma tabela triboelétrica, que é essa tabela que eu tenho aqui do lado. Então, por exemplo, se eu comparar dois materiais, é simples, é só eu comparar o material que tiver mais em cima. Ele vai ter uma carga positiva, lembra, carga positiva significa que perde elétrons. Já o outro vai ter uma carga negativa perde elétrons. Então, se eu estiver comparando, por exemplo, a pele de gato com isopor, se eu pegar um isopor e atritar ali com a pele do gato, o que vai acontecer? A pele do gato está aqui, o isopor ele está aqui. Então, como a pele de gato está acima, ele vai ficar com uma carga positiva. Lembra, positivo é perder elétrons, porque o elétron é negativo. Já o isopor vai ficar com uma carga negativa, ou seja, ele vai ganhar elétrons. Então, nesse processo de eletrização, eu vou ter isso aqui, ó, que meus corpos eles vão se atrair ou se repelir a fim de se estabilizarem. Ou seja, existe o processo de eletrização por contato. O que é a eletrização por contato? Basicamente, eu vou pegar um corpo e vou entrar em contato com o outro. Então, imagina, eu tenho um corpo positivo, perdeu elétrons, com outro neutro. Quando eu toco um no outro, a carga ela vai passar de um corpo para o outro para se equalizar, se estabilizar. Então, eu vou ter que no final o meu cara positivo e o outro também vai ser positivo. Então aqui eu tenho ó, corpo eletrizado com carga positiva, corpo eletrizado com carga negativa. Esse cara está muito positivo, ou seja, está faltando elétron para ele. Então ele vai roubar os elétrons do B. Nesse processo que ele rouba os elétrons, ele diminui um pouco a carga positiva dele e ele fica mais e o B fica mais positivo, né? Porque ele perdeu os elétrons. Como que eu faria essa conta? A carga de A, digamos, fosse 5 e a carga de B fosse 7. Quando eles entram em contato, eu vou ter uma carga de 12. Quando eu separo, metade vai para um, metade vai para outro. Logo, um vai ficar com 6 e o outro vai ficar com 6. Além desse processo, existe o processo de indução. O que é indução? Indução, ele nada mais é do que o processo onde não ocorre troca de cargas. Ou seja, eu vou ter que apenas induzir. Então eu tenho o meu corpo que ele está com as cargas espalhadas, eu chego perto com uma carga negativa. O que vai acontecer? Sinais iguais se repelem, sinais diferentes se atraem. Então ele vai atrair essas cargas. O outro processo que eu posso ter é um aterramento. O que é o aterramento? Eu conecto esse cara na Terra. A Terra, repara, ela pode ser considerada como neutra, porque ela é muito grande. Então, se eu conecto esse cara na Terra, eu vou ter exatamente essa figura aqui, ó. Ou seja, uma carga positiva e negativa, conectei na Terra. Toda carga negativa vai se repelir da outra carga negativa. Então eles vão descer. Então eu vou ter que esse meu corpo aqui, ó, ele se tornou, né, que seria o primeiro corpo, ele se tornou apenas positivo através desse aterramento. Certo, gente? Então, para casa, vou passar uns exercícios simples como esses para a gente poder fazer em casa. Tudo bem? Então, por enquanto é só isso e a gente vai evoluindo para na próxima aula a gente começar a ver circuito elétrico. Então, até mais, pessoal, e a gente se vê na próxima aula. Falou!